E aí galera, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Walter e hoje estou trazendo mais um videozinho da série Gestão da Qualidade para vocês com o seguinte tema: fluxograma. Nós estaremos abordando o seguinte conteúdo nesse vídeo: a história dos fluxogramas, a conceituação, as vantagens em se utilizar, a simbologia básica e também os modelos mais utilizados. Sem mais enrolação, bora para a aula. Vamos começar falando da história. Primeiro de tudo, nós não podemos ter certeza sobre quem inventou o fluxograma. Não existe um registro preciso na internet, ou nos livros, ou em diversos sites que eu pesquisei, sobre quem exatamente foi o desenvolvedor ou idealizador deste método, ou desta ferramenta. Contudo, o primeiro registro de documento padronizado utilizando fluxogramas data de 1921, quando o casal de engenheiros Frank e Lillian Gilbert apresentou à American Society of Mechanical Engineers, ASME, ou em português, Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, um método baseado em gráficos intitulado Gráfico de Processos, primeiros passos para encontrar a melhor maneira de fazer um trabalho. Então aqui nós já temos uma ideia de um passo a passo que nos remota ou que nos remete à ideia aí do fluxograma em si. Se você ficou curioso em saber quem era esse casal de engenheiros, então nós temos aqui um registro fotográfico de Frank e Lillian Gilbert. Já na década de 1930, um engenheiro industrial chamado Alan treinou alguns participantes em suas conferências de simplificação de trabalho em Nova York. Os participantes dessas conferências, como Art e Ben, começaram a utilizar o fluxograma em seus respectivos campos, o que ajudou a propagar o uso do fluxograma. Então veja só o nome da conferência: Conferências de Simplificação de Trabalho, ou seja, o fluxograma tem por ideia base também simplificar o trabalho, ou tornar os passos desse trabalho mais nítidos para aqueles que o executam. Um registro fotográfico também de Art e Ben, provavelmente em uma destas reuniões, um destes treinamentos. E ao fundo vocês podem observar um fluxograma já sendo desenvolvido ou o desenho deste. Já em 1947, a ASME adotou um conjunto de símbolos derivado do trabalho original de Gilbert como o padrão ASME, Gráficos de Processo de Operação e Fluxo. Já no ano de 1949, o fluxograma começou a ser utilizado para o planejamento de programas de computador e rapidamente se tornou uma das ferramentas mais populares no design de algoritmos e programas. Atualmente, o fluxograma é uma importante ferramenta de produtividade, atendendo funcionários de diversos setores e funções. Então veja só, muitos defendem que o fluxograma é uma ferramenta da informática. Muito pelo contrário, o fluxograma vem da indústria, vem de processos industriais sendo padronizados para que os operários saibam sempre como fazer uma determinada tarefa. Como vocês veem em 1947, é um gráfico de processo de operação e fluxo. Fluxo indica de onde vem uma informação, para onde vai uma informação, de onde vem um processo, para onde vai um processo. Já no Japão, Kaoru Ishikawa, um dos gurus da qualidade e também uma figura importante nas iniciativas de qualidade de produção, considerou fluxogramas como uma das principais ferramentas de controle da qualidade, junto com ferramentas complementares, como o histograma, folha de verificação e diagrama de causa e efeito, também muitas vezes chamado de diagrama de Ishikawa. Então vejam só, o fluxograma compõe esse rol de ferramentas importantes de controle de qualidade. Afinal de contas, eu só consigo controlar a qualidade de um processo produtivo quando eu conheço os passos que compõem o processo produtivo em si, da onde vem e para onde vai, ou como nós vimos anteriormente, o fluxo de processo. Se você ficou com curiosidade de saber quem é Kaoru Ishikawa, então aqui nós temos um registro fotográfico dessa lenda, desse guru da gestão da qualidade. Passando para o nosso próximo conteúdo, vamos falar um pouco sobre a conceituação. Então, pode-se conceituar fluxogramas da seguinte forma. Primeiro, uma representação gráfica de um procedimento, problema ou sistema, cujas etapas ou módulos são ilustrados de forma encadeada por meio de símbolos geométricos interconectados. Também é um diagrama para a representação de um algoritmo. A segunda conceituação é muito utilizada aí dentro da informática. No gerenciamento de processos, essa ferramenta tem como objetivo garantir a qualidade e aumentar a produtividade dos trabalhadores. Isso acontece por quê?
pois a documentação do fluxo das atividades torna possível realizar melhorias e esclarece melhor o próprio fluxo de trabalho. Imagina você na empresa onde você trabalha. Você começa hoje em um novo posto. Se uma pessoa chegasse com vários mapas de cada uma das tuas atribuições, como que você deve executar, tratando todos os pontos de decisão, da onde vem a informação, para onde vai, não seria mais fácil? Você não teria um aumento na tua produtividade? Se fosse num processo fabril, isso não garantiria a qualidade, ou seja, atendendo sempre às especificações? Não seria possível sempre fazer um produto da mesma maneira, já que sempre os mesmos passos seriam executados? Pense aí, fluxograma então tem essa propriedade também. E quais são as vantagens de se utilizar fluxogramas dentro de um processo fabril, ou de um serviço, ou do comércio, seja qual for a atividade? Melhora a compreensão do processo de trabalho, como nós estávamos falando anteriormente. Você chega numa empresa e vê o que precisa ser feito, é muito mais simples. Mostra os passos necessários para a realização do trabalho, ou seja, também esclarece as dúvidas. Cria normas para a execução dos processos, assim eu consigo ter um padrão. Demonstra a sequência e interação entre atividades. Isso nós veremos aí quando eu mostrar para vocês um exemplo de organograma entre setores, principalmente. Também pode ser utilizado para encontrar falhas no processo. De repente, não existe uma conexão clara entre dois setores, entre uma atividade e outra. Consigo identificar gargalos. São vantagens do fluxograma. Pode ser utilizado como fonte de informação para uma análise e facilita a consulta em caso de dúvidas sobre o processo. Se eu não estou entendendo o que deve ser feito, se eu tenho dúvidas, eu dou uma olhadinha no fluxograma dessa determinada atividade e eu já consigo enxergar da onde vem a informação ou objeto até mim, depois de ser tratado, para onde é que ele vai. Para tornar mais claro, mais lúdico, mais tácito o que é um fluxograma e quais são as suas vantagens, tem aí na tela de vocês um já pronto sobre o registro do pedido de uma pizza em uma determinada pizzaria. Então o atendente atende o telefone, verifica o cadastro, verifica se o cliente possui cadastro, se não possui, realiza o cadastro. Na sequência, registra o tamanho da pizza, registra os sabores, verifica se há mais itens a serem adicionados, se houverem, adiciona então ao pedido, verifica se existem observações, se não existirem, então informa o total ao cliente. Então, o passo a passo de uma determinada função. E é exatamente isso que é um fluxograma de certa forma, um passo a passo, lá como nós vimos anteriormente na história, como o casal havia definido. E se eu for montar um fluxograma, posso fazer com base no aleatório, utilizar os símbolos que eu bem entender, quadrado, triângulo, bolinha? Não. A simbologia básica, ou os símbolos dos fluxogramas, são padronizados pela ISO. Então, existe uma lista dos símbolos que você deve utilizar. Eu deixei aí na tela a simbologia básica, uma listinha bem resumida dos mais utilizados dentro dos fluxogramas. Mas lembrando que no site da ISO tem uma lista completa dos símbolos que você deve utilizar, caso hajam passos que não estão descritos aqui nessa legenda que eu coloquei para vocês. Por exemplo, sempre que eu for iniciar ou terminar um processo, eu preciso utilizar esta primeira forma. Quando eu vou indicar documentos utilizados no processo, eu preciso utilizar esta forma aqui. E quais são os modelos mais comuns de fluxogramas? Basicamente são 4. Fluxograma linear, fluxograma de processos, fluxograma funcional e também fluxograma vertical. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Fluxograma linear é o mais simples dos fluxogramas, composto apenas por blocos, serve como um sequenciamento de processos, sem envolver pontos de decisão. É utilizado como instruções de trabalhos simples ou quando se deseja realizar uma representação mais macro de um processo. Aqui na tela nós temos um exemplo do fluxograma linear. Então aqui nós estamos olhando a macrovisão ou estamos tendo a macrovisão de um processo de recebimento de nota fiscal. Não existe nenhum ponto de decisão, é a macrovisão. É relativamente simples de montar, porque eu estou descrevendo a etapa ou o processo em si com uma visão macro. Eu não estou dando necessariamente uma instrução de trabalho, mas sim mostrando apenas como o processo acontece. Fluxogramas de processos. Semelhante ao fluxograma linear, esse modelo contém formas com significados diferentes
e representa um processo de forma mais detalhada e tratando principalmente dos pontos de decisões. Aqui na tela vocês têm um exemplo do fluxograma de processos. Então vejam só como ele é mais detalhado. Pega-se um processo ou uma atividade em si e detalha através do fluxograma. Nós temos início, verifica a disponibilidade de insumo, aí aqui chega o ponto de decisão. O insumo está disponível? Não. Então solicitar insumo no setor de estoque. O insumo está disponível? Sim. Colocar insumo no equipamento, ligar o equipamento. Produto pronto? Não, liga o equipamento novamente. Se o produto já está pronto, desliga o equipamento e fim. Pode estar representando aqui, então, uma etapa de um processo produtivo. Lembrem-se, então, da nossa legenda. Nós temos o losango representando um ponto de decisão, os retângulos, uma atividade a ser executada, e o início e o fim do processo com as formas segundo a ISO, que é a nossa legenda que nós tivemos aí um pouquinho antes. Funcional. O fluxograma funcional mostra a sequência de atividades de um processo entre as áreas ou seções por onde ele ocorre. É um tipo de fluxograma muito utilizado para processos que não se restringem a uma única área. E como são identificados os responsáveis por cada fase, é possível tratar gargalos no processo. Aqui nós temos um exemplo de um fluxograma funcional. Só recapitulando que esse modelo é utilizado quando uma atividade é executada por vários setores. Por exemplo, o setor de estoque registrou um pedido de compra. Esse pedido chegou até o setor de compras, foi verificado a procedência. Procede, a compra foi autorizada. É feita a seleção do fornecedor. Verificação de recursos, o financeiro faz essa verificação. Recurso disponível, sim. A compra foi autorizada. Volta para o setor de compras, onde efetua a compra, e vai até o pagamento, onde efetua o pagamento. Quando o material chegar, vai até o estoque e recebe o produto. Ou seja, é um fluxo que passa por vários setores. Esse tipo de fluxograma é montado, então, recapitulando, quando uma atividade envolve vários setores. Fluxograma vertical, também conhecido como diagrama de processo, o fluxograma vertical é constituído de símbolos e padrões estabelecidos em colunas verticais, que facilita seu preenchimento. Esse tipo de fluxograma traz rapidez de preenchimento, clareza na interpretação e facilidade de leitura. Por isso é tão utilizado nos estudos de processos produtivos. Esse modelo de fluxograma tem um objetivo bastante interessante, que é medir o tempo de um determinado processo e também a distância percorrida, visando o ganho de produtividade. Então vejam só, aqui nós temos um processo de fabricação de barras de sabão. Existem os passos e a descrição desses passos. Também, se o passo é uma operação, é um transporte, uma inspeção, uma espera ou um estoque. Quanto tempo cada um dos passos leva ou qual é a distância percorrida, para no final eu conseguir enxergar onde está havendo o gargalo, ou também enxergar onde eu posso tentar melhorar para agilizar o meu processo. Vejam só, separação da matéria-prima é uma operação. Eu poderia colocar quanto tempo leva. Transporte da matéria-prima até o local da pesagem. Qual é a distância? Quanto tempo leva para que isso aconteça? Fracionamento da matéria-prima, uma operação. Transporte até o local de espera. Aqui eu consigo enxergar onde eu posso também tentar enxugar esses passos para ganho de produtividade e, consequentemente, redução de custos. Esse fluxograma é muito utilizado aí pelo pessoal que trabalha com engenharia de produção ou gestão de produção, para verificação de possíveis reduções de custos e também de espera, de transporte ou dos desperdícios que são abordados no sistema Lean de produção ou Toyota de produção. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, deixa o like para ajudar também. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários. E se ficou alguma dúvida, também deixa aí para nós, que assim que possível eu lhes respondo. Beleza? Um abraço para todos e nos vemos. Até a próxima.